Voltamos agora com o programa Odontoprime e eu vou explicar para vocês o que existe hoje de novo no que diz respeito ao clareamento dental. Hoje existe, logicamente, uma mania muito grande, uma onda muito grande referente às lentes de contato, que, logicamente, aí rejuvenescem um sorriso e proporcionam um sorriso mais branco, mais brilhante, mas, logicamente, existe uma intervenção do dentista para realizar esse tipo de tratamento. Então, assim, nem é todos os casos, nem são todas as pessoas que gostariam de fazer esse tipo de tratamento, de intervenção, porque, querendo ou não querendo, há uma intervenção do próprio dentista naquele dente com relação a desgaste, mesmo que hoje em dia seja muito pequeno ou dito como uma odontologia minimamente invasiva, mas há um desgaste, logicamente, de um pouco do dente. Então, assim, o clareamento é algo que a gente pode, então, lançar mão que melhora em muito, mas muitos pacientes ainda acabam relatando do clareamento da maneira convencional, que às vezes incomoda, porque às vezes demora, porque às vezes não atinge o resultado atingido, e por isso que a gente está fazendo um programa para vocês totalmente novo e apresentando o que a gente tem hoje de novo no que diz respeito a clareamento dental. Tá? Então, o sistema é o sistema Zoom, tá? É um sistema da Philips. Ele hoje em dia nos Estados Unidos é o que é mais requerido pelos pacientes para que sejam realizados esse tipo de tratamento. Então, assim, é algo extremamente inovador, talvez para a gente. Então, assim, cria para o paciente uma realidade de um tratamento podendo ser realizado numa sessão única, o que é diferente dos tratamentos realizados da maneira convencional, ou dito clareamento caseiro, onde o paciente faz uso de uma moldeira, então dentro dessa moldeira é feita a aplicação de um gel, que esse paciente até anos atrás tinha que usar ele a noite inteira, usava durante 30 dias, hoje ainda tem que fazer uso de 1 e meia por dia, durante 15 a 20 dias, e aí passando por todas aquelas intercorrências que quem já fez esse tipo de clareamento sabe o quanto incomoda, talvez machuca a gengiva, gera sensibilidade, porque o paciente não tem controle, não consegue fazer de uma maneira linear, porque um dia faz, no outro dia não faz, depois esquece. Então gira talvez uma frustração no resultado do tratamento. E com esse tipo de clareamento, a gente faz em ambiente de consultório, realizado em 1 ou 2 sessões. Essa segunda sessão ela é muito relativa, depende já muito do resultado que a gente já atinge na primeira sessão, e é algo que eu trouxe para vocês até para mostrar. Então, ele é esse tipo de equipamento, como a gente pode ver aí na tela da televisão, tá? Eu trouxe, logicamente, a cabeça onde emite uma luz de altíssima intensidade, onde, logicamente, a gente consegue regular ela para poder, às vezes, não gerar nenhum tipo de sensibilidade no decorrer do tratamento. Então, é esse tipo de equipamento acoplado, logicamente, a uma haste, onde a gente vai unir uma outra frente. Então, essa frente se encaixa aqui na frente do equipamento. Então, esse aqui é um bocal. Nesse bocal aqui embaixo existe um chip. Esse chip é o que, logicamente, testa a validade do produto e a originalidade do produto. Então ele tem aqui nesse invólucro aqui, esse chip, como vocês podem ver aqui embaixo, me dá então 4 ciclos de 15 minutos que são realizados no paciente, e ele vai então desativando cada um desses ciclos a partir do momento que vai sendo realizado. Então como é que funciona? Emite uma luz aqui de alta intensidade, e na boca do paciente então existe esse afastador, então isso é colocado na boca do paciente, tá? E é onde é encaixado dessa maneira, tá? Então, o que acontece com esse tipo de situação quando é realizado dessa maneira? O que às vezes difere dos tratamentos caseiros ou talvez de outros tipos de clareamento que utiliza-se a luz? O fato de padronizar. A partir do momento que eu tenho isso aqui padronizado, eu consigo ter uma função realizada em todos os pacientes ou em todas as fases do tratamento, sempre da mesma maneira. E isso é onde a gente consegue atingir os resultados que a gente gostaria com relação ao tratamento. Tá? Então, essa é a realidade desse novo tipo de clareamento que a gente hoje em dia tem utilizado na clínica. Funciona de uma excelente maneira. Então, como eu comentei com vocês, em sessão única. Como é que funciona mais ou menos? A gente faz então a colocação desse afastador, como eu comentei para vocês, na boca do paciente, e faz aí todo um isolamento, tá? Esse isolamento serve para que não haja nenhum tipo de sensibilidade, tanto nenhum tipo de problema na parte gengival, então é um isolamento que isola gengiva, retrações que existem no dente, e aí depois então acopla a luz aqui para poder fazer o efeito do clareamento. Mas como é que é realizado isso? Então, se faz esse isolamento, se aplica então um gel,
Esse gel é um peróxido de hidrogênio, então isso aqui é a embalagem do produto que a gente acaba utilizando. Então, assim, peróxido de hidrogênio aplicado sobre o dente e ativado por essa luz. Então, são 4 ciclos, de 3 a 4 ciclos de 15 minutos. Então, a gente faz a preparação prévia desse cliente, então com o que precisa ser feito com relação ao isolamento e à proteção. Se aplica o gel, fica lá parado, às vezes a gente deixa ali ouvindo música ou assistindo um vídeo, durante 15 minutos, se limpa todo esse gel e se faz essa aplicação novamente 3 ou 4 vezes. Isso num procedimento que a gente diz então de sessão única. Então realiza-se uma vez só, diferente dos tratamentos convencionais que às vezes tem que ficar usando em casa por vários períodos e por mais tempo, tá? Então, esse é o funcionamento dele, é rápido no que diz respeito ao tempo de tratamento e ao resultado que a gente consegue atingir com esse tipo de clareamento. Então, assim, normalmente me gera a possibilidade de diminuir até 8 tons no dente, então existe uma escala que a gente tem que fazer uma avaliação prévia de como é que está a situação do dente inicialmente, e existe a possibilidade, dependendo do tom do dente, de reduzir nesse tom em até 8, reduzir na escala em até 8 tons, tá? O que dificilmente a gente consegue fazer isso nos tratamentos convencionais, caseiros principalmente, até porque não consegue, como eu comentei, não ter o mesmo padrão de utilização durante todo o dia ou durante todos os dias, porque uma vez o paciente usa mais, às vezes ele usa menos, aí às vezes machucou a gengiva, ele não usa e vai criando esse tipo de situação. Quem é que pode realizar esse tipo de tratamento? O paciente, logicamente, tem os seus dentes naturais, evitar em casos de paciente que tenham dentes muito restaurados ou então que já tenham restaurações cerâmicas, porque clareamento clareia dente. Logicamente, com relação à idade, não é indicado para que realize em crianças ou adolescentes com menos de 13, 14 anos e, logicamente, há uma contraindicação relativa com relação às pessoas aí com estágio na amamentação ou gestantes, tá? Aqui a gente tem alguns casos para mostrar para vocês rapidamente como é que é o resultado. Então, assim, isso aqui é a escala da parte final, de como a gente chegou e o quanto que a gente tem no início do tratamento. Uma outra situação que a gente fez sempre aqui o antes e o depois para que a gente possa ter uma imagem que compare para poder ter uma noção, e assim a gente tem uma foto de um caso mais completo, onde a gente envolveu tanto o que é o clareamento que a gente está imaginando realizar com a escala que é universal do tom que a gente tem hoje, dos comparativos no arco superior e o quanto que a gente atinge com relação a esse tipo de resultado. Então atinge para a gente, com esse tipo de tratamento, uma expectativa muito alta para o paciente, porque ele consegue ver isso imediatamente, o que às vezes no clareamento caseiro ele não tem essa percepção do quanto que está clareando, tá? Pessoal, hoje a gente teve um programa bem interessante com algumas novidades referentes à odontologia, com a participação aqui, logicamente, do Dr. Jorge, onde explicou para a gente um pouquinho sobre os alinhadores e, no caso dele, especificamente, o Dental Align e, logicamente, essa nova realidade dos clareamentos dentais. Um abraço para vocês e até a próxima semana. Um abraço.